Hoje nós encerraremos essa pequena série de mensagens, que é composta de 4 mensagens. A temática em cima do tema "Sorria, você está sendo filmado", foi a temática de fazer com que nós pudéssemos nos conscientizar de que diariamente nós temos que lutar, e lutar, mas muito bem despertos, contra 4 pontos de vista, 4 olhares que estão voltados para nós todos os dias para nos avaliar. E nós, conscientes desses 4 pontos de vista, dessas 4 avaliações que são feitas sobre nós diariamente, nós podemos então, alertados acerca desses pontos de vista, a vivermos uma vida que dignifique, que exalte ao Senhor e que verdadeiramente seja uma vida digna de um filho de Deus, de alguém que um dia teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que creu em Jesus como Salvador e que tem em si a esperança da vida eterna pelo Espírito Santo que dentro de si habita. Então, olhando para a vida de Jó, nós conseguimos já detectar 3 olhares que estavam voltados a avaliar a vida de Jó. Hoje nós veremos o 4º olhar. Nós temos chamado de uma forma figurada e a título didático, para que você possa gravar esses pontos de vista, eu tenho chamado e dito que são como que 4 câmeras voltadas sobre nós. Nós estamos aí vivendo essa experiência que alguns curtem, de reality shows, onde a gente vê pessoas confinadas e sendo vigiadas 24 horas por dia através de câmeras. A nossa vida não é um reality show no aspecto de ser um show, de ser algo forjado, mas nós de fato vivemos a vida real e estamos sendo observados por 4 câmeras. A primeira, eu disse para vocês que é a câmera que deve nos fazer sempre estarmos alertas e preocupados com o julgamento dos outros acerca da gente. Nós estamos sendo observados diariamente e não tem como fugir do olhar de terceiros. Por isso que eu disse que a primeira câmera voltada sobre nós é a câmera chamada do meu testemunho, porque já que tem pessoas me observando, eu preciso zelar por um bom testemunho. Você está sendo observado no seu trabalho, no seio da sua família, você está sendo observado pelos seus amigos, com quem você convive, e nós estamos sendo observados nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então zele pelo seu testemunho, porque é uma câmera que são os olhares daqueles que estão ao nosso redor nos observando como cristãos. Você de fato tem dado um bom testemunho? Então, que você tenha sido despertado, pelo menos no primeiro domingo, a zelar mais pelo seu proceder. Mas vimos um segundo ponto de vista, porque é claro que somos observados por pessoas, mas mais do que ser observado por pessoas, vimos no segundo domingo que nós somos observados também por quem? Por Deus. E esse olhar é fatal, é penetrante, porque nós podemos até enganar os olhares dos homens, mas não conseguimos enganar o olhar de Deus sobre nós. Por isso que eu disse que a segunda câmera, ela tem um tema, ela tem um nome, ela tem uma identificação. É a câmera da sinceridade. Não tem como enganar Deus. Então eu tenho que viver uma vida na sinceridade. Não adianta eu querer dissimular. A Deus ninguém engana. Os olhos do Senhor estão voltados sobre todos, contemplando a todos, todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Então eu já sei que eu preciso cuidar com a primeira câmera, que é a do testemunho. Tem gente olhando para mim. Mas eu tenho que cuidar da segunda câmera, que é a câmera da sinceridade, pois Deus está olhando para mim. Mas domingo passado nós vimos a terceira câmera, o terceiro olhar, o terceiro ponto de vista sobre nós. E é que tem mais alguém nos observando. E quem é esse alguém? Satanás, o diabo. O diabo também está nos observando todos os dias. Eu disse para vocês a semana passada que ele é astuto, é ardiloso. O apóstolo Paulo fala: não ignore os seus ardis.
O apóstolo Pedro diz: tenha cuidado, porque ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer nos derrubar. Sabe, a maior proposta do diabo é trabalhar em cima da mentira, do engano, e usando a tentação. Já que a tentação é o despertar dos nossos desejos, das nossas concupiscências, e a gente sabe que o pecado nasce nos nossos desejos, é aí que o diabo vai atuar, nos nossos desejos. Eu disse para vocês que ele sempre vai ter uma tarefa árdua, porém incansável, de querer distorcer a palavra de Deus, de querer fazer você acreditar que o que Deus disse não é verdade, mas que a tua verdade pode suplantar a verdade de Deus. E é isso que o diabo tem feito no mundo. Mas eu falei para vocês, você precisa abrir os seus olhos se você de fato está vivendo uma vida aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque o diabo, eu disse para vocês, ele não está aqui para chutar cachorro morto, mas ele quer derrubar você que está de pé. Porque quando ele derruba você que está de pé, ele sabe que derrubando você, arrastará outros juntamente com você. Então esteja alerta, meu irmão. Eu disse para vocês, a gente vence o diabo e a tentação como? Primeiro, resistindo. Resista. Resista. Mas tem momento que não dá para a gente resistir. A gente tem que fazer o quê? Fugir. E temos que fugir da tentação e fugir até mesmo da aparência do mal. Você está vendo ali que o negócio não está legal, fuja. Está aparentando, fuja da aparência do mal. Mas eu disse para vocês também que nós precisamos crer no livramento de Deus. Porque não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Mas juntamente com a tentação está chegando e Deus está abrindo a porta de escape. Então saia, fuja, corra, creia nesse livramento. E corra, não para o mundo, corra para Cristo. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não conheça, não saiba o que nós estamos atravessando. Mas nós temos um sumo sacerdote, leia-se Jesus, que como nós em tudo foi tentado, mas no entanto sem pecado. Então ele sabe como te ajudar. Então, irmãos, esses 3 olhares, essas 3 câmeras já passaram. E eu espero que elas fiquem gravadas na sua mente. Primeira câmera do testemunho, os outros estão olhando para nós. Segunda câmera da sinceridade, Deus está olhando para nós. E a terceira câmera é a câmera da vigilância. Vigia, porque o diabo também está olhando para nós. Está preparado para a quarta e última? Hoje termina, hoje acaba. Então abra sua Bíblia no livro de Jó. Nós leremos os versículos 13 a 22. Jó 1, 13 a 22. Diz assim a palavra do Senhor em Jó 1, 13 a 22. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro
E disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e murmurou. Ele reclamou. Ele olhou depois de tudo isso e disse: o que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Não, Jó prostrou-se, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Qual é a quarta câmera? Qual é o quarto olhar sobre nós? O quarto olhar e a quarta câmera sobre nós é o olhar de nós mesmos sobre nós. O que os outros pensam de mim, o que Deus pensa de mim, o que o diabo pensa de mim, mas o que eu penso de mim mesmo? Qual é a sua concepção sobre você? O que você pensa de você mesmo? Porque o que nós pensamos de nós mesmos vai estar diretamente relacionado à visão de mundo que nós temos. Ou seja, da nossa cosmovisão. Eu queria te explicar o que é cosmovisão. O conceito de cosmovisão é aquele modo particular de perceber o mundo, buscando entender as grandes questões filosóficas da vida. Eu monto a minha cosmovisão, ou seja, a visão que eu tenho do mundo, em cima daquilo que eu abasteci a minha vida, para que eu possa, abastecido pelas informações, seja da cultura, seja as informações das minhas experiências pessoais, seja as informações que eu capto através da mídia, seja as informações que eu captei durante todo o meu tempo em que eu frequentei uma carteira escolar e eu fui abastecido por informações, ou até mesmo as informações que a gente tem da religião. Isso tudo vai montar a minha cosmovisão, a minha visão de mundo, para que eu possa responder às mais grandes questões filosóficas da vida. Por exemplo, origem, de onde eu vim? O que você responderia sobre isso? De onde você veio? Mas não somente de onde você veio, quem você é? Quem você é? Mas não somente responder às questões da origem, de onde eu vim, da minha identidade, quem eu sou, mas do sentido da minha vida. Qual é o meu propósito nessa vida? Qual é o teu propósito? Por que você está aqui nesse mundo? Você precisa saber responder também os princípios acerca da moralidade, ou seja, como eu devo viver? A tua forma de viver, as tuas decisões, as tuas escolhas estão pautadas no seu conceito de moralidade. E qual é o seu conceito ético e moral? Mas saber responder também uma pergunta crucial: qual é o seu destino? O que acontece depois da morte? Se você morresse agora, qual é o teu destino? Então você percebe que o homem cresce com perguntas e ele tenta buscar respostas. E a minha cosmovisão, a forma onde eu encontrei e a forma com que eu dou essas respostas a mim mesmo e aos outros, vai determinar o que eu acredito. Em que eu acredito? Em que está pautada a minha vida?
e o que eu penso sobre eu mesmo. Essa quarta câmera ela é primordial, ela é essencial. Você precisa saber responder o que você pensa sobre você mesmo. A cosmovisão é afetada pelas experiências, pela filosofia, pelos amigos, pelas relações sociais que temos ao longo da nossa existência, pela cultura, pela educação, pelos meios de comunicação. Tudo isso ajuda a construir a nossa cosmovisão, mas não é suficiente para determiná-la. Porque na realidade você precisa escolher de que lado que você está. Com toda essa bagagem de conhecimento e de informações, você vai precisar fazer escolha de que lado que você está. Porque ou nós vivemos debaixo de uma cosmovisão que o mundo nos passa, ou a gente vive debaixo de uma cosmovisão que essa palavra nos passa. E eu tenho que te dizer uma coisa: se você tentar conciliar a cosmovisão do mundo com a cosmovisão bíblica, elas são antagônicas. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você escolhe seguir o conceito e a cosmovisão do mundo, ou você escolhe seguir o conceito e a cosmovisão da palavra de Deus. E a escolha é sua. Ninguém escolhe por você. Para que você possa responder quem você é nessa vida, para que você possa olhar para essa câmera que está voltada para você e que está perguntando: quem é você? Quem é você na fila? O que você pensa acerca de você? Em que está pautado, o seu conceito de merecimento? Para que você possa se levantar e, quem sabe, questionar a vida e as injustiças a que você talvez esteja dizendo a que você está sendo submetido. Onde está pautada a sua cosmovisão? Vivemos debaixo, irmãos, de conceitos de uma sociedade humanista e hedonista. Então é importante você saber isso. No humanismo, o ser humano passou a ser o centro do seu próprio pensamento. Nessa, corrida filosófica que nos é apresentada, nessa forma de enxergar a vida dentro da visão humanista, você é o centro. Eu sou o centro. O homem é o centro. Então tudo, portanto, deve convergir para mim, para o homem. Essa é a visão humanista, onde o homem passa a ter a capacidade de criar as soluções, modificar a natureza a seu favor. E como se não bastasse a visão, humanista de te colocar no centro do mundo, vem junto com a visão humanista, a visão hedonista. É que como você é o centro de tudo e tudo deve convergir para você, o prazer deve ser o que vai mediar a sua forma de viver. Tudo pelo seu prazer. Tudo que lhe traga prazer. Tudo que lhe traga satisfação. No entanto, como é que essa palavra nos apresenta o ser humano? O que essa palavra diz acerca de você e de mim? Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós? Porque o mundo diz que você é o centro de tudo, tudo deve convergir para ti, e o teu prazer deve ser colocado acima de tudo, a busca pela tua satisfação, custe o que custar. Não há limites e não há proibições. Faça o que for possível e até impossível para a satisfação dos teus desejos. Abra sua Bíblia em Salmo 8, 1 a 4. Em Salmo 8, 1 a 4, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre nós. Quem somos nós? Para que você possa organizar o seu pensamento, o que eu penso de mim mesmo. Talvez a sua visão seja a visão que é levada para muitos púlpitos dos nossos dias, em que você, mais uma vez eu repito, em que você é colocado no centro do coração de Deus, em que você é colocado no centro da história, em que todas as ações de Deus são voltadas para você, onde até Deus está disposto a fazer o possível e o impossível para a satisfação dos teus desejos.
Isso é o que, sabe, o humanismo tem feito. Tem transformado o pensamento teocêntrico, onde Deus era o centro, para um pensamento antropocêntrico, onde o homem é o centro. Olha o que diz em Salmo 8, 1 a 4. Pega, grifa, e olha que você tem esse texto aqui, esses 4 versículos claros diante de você. Diz a palavra do Senhor: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí vem a pergunta do salmista: que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é você? Diante da grandeza de Deus, para dizer: o Senhor tem que olhar para mim, e o Senhor tem que fazer o que eu quero que seja feito. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O salmista tinha consciência da grandiosidade de Deus, de quem Deus era, a ponto de dizer: quem eu sou? Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Quem sou eu para me colocar de pé e encarar Deus e colocar o dedo em riste e dizer: eu exijo, eu determino? Por quê? Quem é você? Quem sou eu? Ah, você tem o conceito da cosmovisão do mundo. Você é o centro, você é o cara. Você tem um conceito de Deus. Quem é você? Para que Deus, ao menos, pudesse voltar os olhos dele para você. A Bíblia não nos coloca como centro, mas o centro é e continuará sendo Deus. Amém ou não? Deus. Deus é o centro de tudo. Um Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra. E diante do fato que nós lidamos com um Deus soberano, e que eu creio que você hoje está aqui disposto a olhar para a sua palavra como norteador e o construtor da tua cosmovisão, eu hoje quero te confrontar, e eu quero me confrontar com a última câmera. E a última câmera, que é a 4ª câmera, que pretende responder o que nós pensamos de nós, é a câmera chamada a câmera da humildade. Humildade. Essa câmera é, olha, primordial, para que você possa sim ser, quem sabe, abençoado por Deus. Sem humildade, você já se afasta de qualquer pré-requisito para ser abençoado por Deus. A humildade é a chave, a humildade é o centro dessa 4ª câmera sobre o que nós pensamos de nós. Lembra de Jó? Olha o que Jó falou, volta lá no capítulo 1, no versículo 21, 22. Irmão, como é que você reagiria? Mas Jó chega lá, fogo caiu do céu, destruiu todo o teu rebanho, só eu escapei para te trazer a nova. Que nova? Você veio me trazer essa notícia? Que eu perdi parte do meu rebanho com fogo? Ah, vieram lá, o povo inimigo invadiu, roubou outra parte dos teus bens, mas só eu escapei, hein? Escapei para te trazer essa nova. Que nova? É só desgraça. E você viu que um estava terminando de falar, vem outro correndo. Eu tenho algo para te contar. Misericórdia. Terceiro, quando vem o quarto correndo, eu fico imaginando que Jó, se pudesse, trancava a porta e falava: vaza, eu não quero ouvir. Mas vem o último e diz: olha, estavam todos os teus filhos reunidos na casa do teu filho primogênito, e todos eles morreram, e só eu escapei e consegui chegar aqui para te trazer essa nova.
Jó poderia, de acordo com o conceito do mundo, falar: poxa, eu sou o centro de tudo, cadê Deus que não está agindo em meu favor? Que Deus é esse? Que Deus cruel e vingativo é esse? Mas sabe o que Jó fez? Olha o que diz no versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o reconhecimento de que tudo que ele tinha, e o que ele era, e quem ele era, vinha de Deus. Se o Senhor deu, o Senhor tem todo o direito de tirar. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha plena consciência de sua inteira dependência de Deus, e sendo assim que a vontade de Deus prevalecia a sua vontade. Jó reconhece isso diante de grande sofrimento. É muito fácil, em cima da bonança, quando tudo está bem, você chegar e talvez até se ensoberbecer e diz: olha o que Deus me deu, olha o presente de Deus para mim. Mas quão difícil é, no momento de angústia, de sofrimento e de necessidade, você se prostrar e dizer: bendito seja o Senhor. Como você tem agido diante do sofrimento e das adversidades dessa vida? Quantas vezes hoje talvez você não tenha se levantado para murmurar contra Deus? Quantas vezes na última semana que passou você talvez não tenha questionado a Deus? Porque você acha injusto o que está acontecendo em você, porque você está contaminado justamente por essa cosmovisão de que você é o centro e que tudo deve convergir em seu favor. Por isso, a minha primeira reflexão dessa noite é a seguinte: a primeira reflexão sobre essa câmera, que deve ser um alerta para você, e que ela é primordial para que você possa viver a vida cristã efetivamente como deve ser vivida, eu quero que você anote essa reflexão. Precisamos aceitar a realidade do sofrimento. Eu vou repetir. Nós precisamos aceitar a realidade do sofrimento. Eu sei que ninguém gosta de sofrer. Por isso que se busca com todas as forças evitar o sofrimento. E uma das válvulas de escape para fugir do sofrimento tem sido colocada na religião. Por que as pessoas vão buscar uma igreja? A grande maioria hoje vão atrás de uma igreja para deixar de sofrer. Tem uma igreja que inclusive usa isso como slogan: pare de sofrer. E essa igreja se coloca como local onde, se você buscar, você vai parar de sofrer. E não sofrerá mais, não terá mais problemas. A religião tem sido buscada por muitos como uma fonte para se evitar o sofrimento. É o evangelho que se levanta como o evangelho triunfalista. Você pode, você é o conquistador. Em cima desse evangelho triunfalista, surgem os Agenores Duques, que têm seus seguidores, surgem os Valdemiros Santiagos, surgem os Edires Macedos da vida. Todos esses estão aí, a pregar um evangelho triunfalista, onde, se você chegar lá, você não vai ter sofrimento, e mais ainda, vai sair com o bolso cheio. Eu olhava hoje, eu até brincava, eu comecei a ouvir um testemunho, estava lá, um dia eu tive que pedir até alho. Eu falei: daqui a pouco, o testemunho de eu tinha que pedir alho emprestado, vai se tornar em hoje eu sou fabricante de alho, né? É sempre assim. Eu sofria, mas quando eu cheguei aqui, minha vida mudou. Eu já disse para vocês, e isso eu vi com esses olhos que, como diz o ditado, a terra há de comer. Se eu não for arrebatado, é claro, né? Espero ser arrebatado, para que a terra não coma os meus olhos. Mas, no entanto, eu tinha uma vizinha, já disse para vocês, mas sempre tem gente nova, que é bom ouvir esses testemunhos. E essa vizinha alugava um salãozinho que ela tinha na rua lá de casa. Alugava para uma moça que era cabeleireira.
E ela alugava o salão da nossa irmã, que era a irmã da igreja, e só que ficou 1, 2, 3, 4, 5, já estava indo para o 6º mês sem pagar o aluguel do salãozinho de cabeleireiro. Um dia, acordando cedo, preparando o café das meninas, ia levar minhas meninas para a escola cedinho, e aí ligava a TV para ver o jornal, as notícias do começo do dia. E só que na determinada emissora estava passando o programa evangélico, dominante daquela emissora. E lá estava o momento dos testemunhos. Conta a bênção. E de repente, eu estou lá preparando o café na cozinha, junto com Cida, e minha filha maior, que era criança na época, disse: pai, olha a vizinha. A vizinha estava na TV dando o seu testemunho e contando a bênção. Qual vizinha? A que alugou o salãozinho da nossa irmã e que não pagava o aluguel há 6 meses. E sabe qual era o testemunho da vizinha na TV? Ela estava falando: olha, eu estava na miséria quando eu vim para cá e participei da corrente dos 70. Quando eu fiz o meu sacrifício, Deus mudou o meu cativeiro. Eu hoje sou dona de uma rede de cabeleireiros, uma rede de salões, e a câmera já tinha ido lá filmar, salões imensos, cheio de gente trabalhando, e ela bonita posando para a câmera. Ah, irmãos, não deu outra. Eu liguei para a nossa irmã, que morava lá, e falei: irmã, liga a TV aí no canal tal, dá uma olhadinha. A irmã ouviu aquele testemunho falso e disse: é hoje eu vou armar campana, ela vai vir abrir o salão daqui a pouco, eu vou querer que ela me pague o que ela está me devendo. Enfim, ela é dona de uma rede, não é mesmo? De salões de cabeleireiro. Irmãos, muito custa de mentira. É o evangelho que está sendo mercantilizado. E a Bíblia já nos advertia sobre isso. Cuidado, farão de vocês negócio. Sabia? E como lobos devoradores se levantarão para querer tirar a pele das ovelhas, deixar a ovelha pelada e os lobos com a lã protegidos do frio. Está cheio de evangelho triunfalista, evangelho de riqueza. E sabe o que tem surgido nos últimos tempos? Já que a pauta da cosmovisão do mundo é a pauta humanista, onde nós somos o centro, e o hedonismo deve imperar, ou seja, o meu prazer acima de todas as coisas, existe hoje o evangelho da satisfação e do prazer. Tudo é liberado. Tudo. Semana que passou eu estava vendo uns recortes de um podcast, Inteligência Limitada. E lá no podcast do Vilela, quem estava? Andressa Urach e seu filho. E sabe o que ela disse? Para todos que queriam ouvir? Às vezes as pessoas perguntam sobre a minha religiosidade. Eu continuo sendo a mesma pessoa, que eu sei que Cristo morreu por mim e que eu serei salva por Cristo. Todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então hoje, se eu tiver vontade de voltar à prostituição de novo, eu volto, porque meus pecados já foram perdoados na cruz. E hoje o meu conteúdo adulto que eu vendo e que tem me enriquecido, tem servido para que eu tire o dízimo e ajude pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Que a minha consciência, se não me acusa, isso não é pecado. E a minha consciência não me acusa, e eu continuarei fazendo isso. Eu tenho uma projeção de continuar nessa vida ainda por mais uns 4 anos. Esse é o evangelho da satisfação. Onde você pode sair depois de um culto como esse que nós estamos aqui, olhando para a palavra de Deus e vendo que nós não somos nada, mas você sair daqui achando que você é tudo, e que tudo gira em torno do teu prazer, e você sair daqui e ir para o motel, ou sair daqui para um prostíbulo, ou sair daqui para uma boca de fumo, e continuar fazendo o que você fazia, dizendo: a minha consciência não me acusa. E quando a consciência não acusa, não é pecado. E se não é pecado, ainda que fosse, o sangue de Jesus já me perdoou. É assim que o Senhor quer que você viva a sua vida? Esse é o evangelho que está sendo pregado em nossos dias, irmãos. É o evangelho da saúde, da prosperidade e do prazer acima de tudo.
Embora ninguém goste de sofrer, a possibilidade do sofrimento é real. E aí eu pergunto, você está passando por alguma aflição? As aflições têm tirado de você a coragem, o ânimo de viver? Eu não tenho outra notícia para te dar, senão a que Jesus já te deu, há milhares de anos passados, quando Ele disse, no mundo tereis, mas tem o quê? Eu venci o mundo. A Bíblia nos apresenta, irmãos, inúmeros casos de grandes homens de Deus que sofreram. Mas eu sempre te chamo a uma reflexão. O teu sofrimento hoje pode ser por desobediência. E eu fico pensando, se não for a misericórdia de Deus sobre a vida dessa mulher, caso ela um dia sinceramente tenha feito uma decisão. Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos nós podemos o quê? Conhecer. Isso não é julgamento. Tem gente que se levanta e fala, não julgueis para que não sejais julgados. Tira a primeira trave do seu olho para falar do cisco do olho do irmão. A Bíblia diz que nós devemos julgar sim, e temos o dever de julgar. E julgar à luz da palavra de Deus. Isso é errado. E se é errado, é nosso dever chamar a atenção do nosso irmão em Cristo. Como é que está vivendo você? Como é que está a tua vida? Você pode sofrer e pode trazer sofrimento à tua vida por causa de desobediência. Isso é claro. Eu podia te dar vários exemplos. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para você, você me daria inúmeros exemplos. Caim, que mesmo alertado por Deus, deixou a inveja tomar conta do seu coração e matou seu irmão. Sofreu ou não sofreu depois? Sofreu? O que dizer de Sansão? Mesmo orientado por Deus, mesmo recomendado por Deus, desprezou todos os conselhos de Deus. Como é que ele terminou a vida dele? Cego, com os olhos vazados pelo inimigo. O que dizer de Jonas? Que mesmo orientado por Deus, ordenado por Deus para ir pregar o evangelho, ele resolve fugir. Sofreu ou não sofreu? E como sofreu? Irmãos, a gente pode sofrer por desobediência. E se você não estiver sofrendo porque está vivendo em desobediência, você deve questionar se você de fato é filho de Deus. Porque a Bíblia nos dá esse direito de julgar, à luz da palavra de Deus, conforme diz em Hebreus 12, 5 e 6. Eu posso fazer um juízo de valor agora, em cima de Hebreus 12, 5 e 6. Sabe o que diz? Já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus sim corrige os seus filhos quando estão vivendo em pecado. Você pode dizer amém ou não? E essa é a proteção divina sobre nossas vidas. Porque se Deus não nos corrigisse, nós nos atolaríamos em cima dos nossos desejos. Agora você que está vivendo uma vida dissimulada e que me ouve, seja aqui, pessoalmente, ou seja através dessa transmissão, não sei quando você vai ouvir essa mensagem, e se está vivendo uma vida dissimulada e nada lhe acontece, questione-se, porque o texto continua dizendo, se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, talvez é porque você seja bastardo e não seja filho. Avalie a tua vida. Porque a gente pode sofrer por desobediência. Mas sabe que da mesma forma que alguns sofrem por desobediência, outros também sofrem por obediência. Você pode estar sofrendo hoje, não por desobediência, mas por estar sendo obediente a Deus. Olha o que a Bíblia diz na vida de José. Que fez José? Mas sofreu ou não sofreu? Por obediência. O que dizer de Daniel? Sofreu ou não sofreu? Foi lançado numa cova dos leões, porque desobedeceu a Deus, é isso? Não, porque obedeceu a Deus. O que dizer de Sadraque, Mesaque, Abdenego? Foram lançados numa fornalha de fogo, por quê? Porque desobedeceram a Deus, é isso? Não, porque foram obedientes, estavam dispostos, como disseram ao rei, olha rei, eu quero dizer uma coisa para vocês, se o meu Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se o nosso Deus não nos quiser livrar, bendito seja o nome do Senhor. Nós não nos curvaremos e não adoraremos os seus deuses. Estamos aqui prontos para morrer. A gente pode sofrer por desobediência, mas a gente também pode sofrer por obediência.
O que dizer de Jó, irmãos? Jó tinha passado no primeiro crivo. O que os outros pensavam de Jó? Cara íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que Deus pensava de Jó? Cara íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que o diabo pensava dele? Veio com a mentira, ele só tem isso tudo porque é abençoado. Você quer ver? Pode tirar o que você quiser da vida dele, e você vai ver se ele não continua sendo obediente e fiel. E foi isso que aconteceu na vida de Jó. Que fez Jó para receber o que ele recebeu? Obedecer e viver uma vida íntegra. Estamos sujeitos a enfrentar o sofrimento. Jó é a grande prova. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que mesmo assim sofreu e reconheceu no sofrimento a soberania de Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, porque o Senhor deu e o Senhor tomou, portanto bendito seja o nome do Senhor. Amém ou não? 1 de Pedro 4, 12 e 13. Olha o que diz na 1 de Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, olha que contraditório, não é? Parece ser estranho, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Você consegue imaginar que o pré-requisito para a gente receber a bênção de Deus, muitas vezes, é estarmos prontos a enfrentar o sofrimento? O Senhor nunca disse: vinde a mim para que vocês possam ter uma vida próspera. Vinde a mim para que vocês não tenham mais sofrimento. Vinde a mim para que vocês estejam isentos de todo e qualquer problema nessa vida. Mas Ele disse: vinde a mim que eu vos aliviarei, porque eu estou contigo em todos os momentos. Amém ou não? Nos bons e nos ruins. Ele não nos abandona. Jó perdeu todo o seu patrimônio. Jó perdeu seus 7 filhos e suas 3 filhas. Jó perdeu a sua saúde. E Jó perdeu o braço de apoio da sua esposa, que ao invés de apoiá-lo, de ajudá-lo, nesse momento de tanta dificuldade, ficou buzinando no ouvido dele, dizendo: pragueja, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Já não tem mais nada para deixar para mim mesmo? Perdeu todo o patrimônio, não tem nada, morre logo. Você quer viver para quê? Jó 2, 8 a 10. Abre em Jó 2, 8 a 10. A situação de Jó na sua saúde ficou tão deplorável, mas tão deplorável, que Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? A própria esposa reconhecia o quão sincero e íntegro ele era. Mas de que lhe valeu a sua integridade, Jó? Você ainda retém isso? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Uma vida de fé e integridade nos momentos bons, mas uma vida de fé e integridade nos momentos maus. Jó não perdeu a sua integridade, apesar do sofrimento. Sabe por quê? Agora eu quero que você preste muita atenção. O sofrimento vai revelar o nosso caráter. O sofrimento é uma ferramenta para revelar também o nosso caráter e a nossa dissimulação. O que é caráter, senão o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral?
A forma como reagimos diante dos problemas vai espelhar exatamente como o nosso caráter foi construído. Como reagimos diante das afrontas, como reagimos diante das irritações, como reagimos diante das perdas e frustrações, revelarão o nosso caráter. A adversidade, diz Horácio, a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Como você vai saber? E aí eu sempre adianto para vocês, hein? Tem gente aí falando, Senhor, me dá paciência, Senhor. Me faça mais paciente, Senhor. Como é que a gente vai exercitar a paciência? Como é que você sabe se tem paciência? Passando por o quê? Como que a gente vai saber se tem paciência se não enfrentar a tribulação? Então a tribulação, o sofrimento vai revelar o nosso caráter. Situações e circunstâncias que teriam ficado adormecidas dentro de você, se você não tivesse enfrentado determinada situação e circunstância. Diante disso, devemos louvar a Deus. Sabe por quê? Porque as adversidades são instrumentos para gerar em você e em mim maturidade. Maturidade. Ninguém amadurece sem que não enfrente sofrimento. Diz Charles Colton, a adversidade é um trampolim para a maturidade. Sabe como é que a gente chega na maturidade? Enfrentando a adversidade. Deus quer usar os problemas que enfrentamos para o nosso bem, para nos ensinar que eles são oportunidades para irmos a níveis mais altos, tanto na nossa vida como no nosso caráter. Por isso a primeira reflexão eu fecho aqui. Precisamos aceitar a realidade do sofrimento. Amém ou não? Isso faz parte da soberania e do agir de Deus em nossas vidas. Cientes de que precisamos aceitar a realidade do sofrimento, eu vou para o término, para a segunda reflexão. O que você pensa de você dependerá diretamente do que você pensa sobre Deus. Sabia? O que você pensa sobre você depende diretamente do que você pensa sobre Deus. Quem é Deus para você? Um ser arrogante, que abandonou a humanidade à sua sorte? O que você pensa sobre Deus? Um ser egoísta, que somente quer a satisfação própria dele e a nossa desgraça? O que você pensa sobre Deus? Que Ele é um ser soberano, e que por amor e misericórdia decidiu nos amar e nos prover a possibilidade de gozar com Ele da vida eterna. Você que escolhe o que você pensa sobre Deus, ou rejeitando a Ele como um ser egoísta, arrogante, ou olhando para Deus e aceitando Ele como um ser soberano e dono de todas as decisões sobre a tua e sobre a minha vida. É um Deus que nos ama e que proveu a você e a mim a possibilidade de podermos viver uma vida eterna com Ele para todo sempre. 1 de Pedro 5,6, meu primeiro conselho para você: humilhe-se. Humilhe-se. Em 1 de Pedro 5,6 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Eu não vou ser exaltado sem que antes eu não passe pelo caminho da humilhação. Amém ou não? Em que eu me humilhe diante dele. Então a arrogância e o orgulho e a soberba só te levarão para longe dele, para distante dele. Mas a humildade, que é o tema da quarta câmera, o que você pensa de você, se pautar a sua vida, ela é já o trampolim para que você seja exaltado por Ele. Irmãos, podemos até questionar muitas vezes a realidade de nosso sofrimento, mas considere hoje lançar por terra o seu orgulho. Lança por terra hoje a tua arrogância. Não diga mais para Deus: por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Mas passe a perguntar e a de ser sincero e dizer: por que não eu?
Por que pode acontecer com todo mundo, mas com você não? Por que eu? Não. Por que não eu? O que eu tenho de melhor do que vocês? O que nós temos melhores uns do que os outros? Deus é soberano. Não é porque eu, mas é porque não eu. É exatamente isso que Jó fez. Jó não ficou questionando por que eu fui íntegro, eu era reto, eu era temente a Deus, eu me desviava do mal, eu intercedia pelos meus filhos. Olha o que eu fiz, de que valeu? Não é isso que Jó faz. Jó não diz por que eu, mas ele reconhece por que não eu. E é por isso que no versículo 20, 21 e 22 do capítulo 1, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, por isso bendito seja o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor, amém ou não? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Jó 2,10, lembra do que ele falou para a esposa? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E sabe qual é o resultado de uma vida de caráter? De uma vida de alguém que se humilha diante do Senhor, que não fica com o dedo em riste, acusando o Senhor, ou questionando o Senhor, ou achando-se melhor do que os outros, ou recheado, banhado de humanismo, dizendo eu sou o centro, e tudo tem que convergir para mim, para o meu prazer, para a minha satisfação. Sabe quando é que o cativeiro de Jó, sabe quando é que toda a tribulação de Jó, sabe quando é que a angústia e a adversidade de Jó começou a mudar? Vamos logo para o final do livro? Abre lá no capítulo 42. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sei que o Senhor pode tudo, e eu sei que os teus propósitos ninguém impede. Jó reconhece a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Por isso que eu divaguei muitas vezes, ó Deus, e me perdoa nos meus pensamentos, nas minhas conjecturas. Me perdoa, Senhor. Escuta-me, versículo 4, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Eu ouvia muito falar do Senhor. Ouvia muito. E eu tinha um conceito do Senhor do que eu tinha ouvido. Mas sabe, todo esse sofrimento, ó Deus, me fez te ver e te conhecer. Não é mais pelo que eu ouço, mas é pelo que eu vejo. Não é mais pelos meus ouvidos, mas é pela relação pessoal que eu tive contigo. Os meus olhos hoje te veem. E talvez o Senhor está querendo hoje te colocar no pó para você ver a Deus, para tirar esse teu conceito raso de quem é Deus, os teus conceitos simplesmente de ouvir. Quem sabe desde pequeno você foi instruído, ouviu falar de Deus, mas nunca teve experiência com Ele. E o Senhor quer criar em você, através do sofrimento também, experiência pessoal tua com Ele, para poder dizer como Jó disse: eu sei que tudo o Senhor pode, eu sei que nada pode ser impedido, me perdoa por todo o pré-julgamento que eu fiz, eu só te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem.
Deus quer se revelar a você, meu amado. Ninguém vai viver uma experiência por você, que tem que ser vivida por você, para que você possa conhecer a Deus na sua excelência e na sua soberania. Por isso Jó diz no versículo 6, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu concluo hoje essa quarta câmara do nosso olhar sobre nós mesmos da seguinte forma. Hoje nós vimos que nossa concepção sobre nós está pautada diretamente na concepção que temos de Deus. E você pode ter sido contaminado durante todo esse tempo pelo humanismo e pelo hedonismo, e achar que você é o centro, e ter colocado Deus de lado. Eu não quero esse Deus arrogante, eu não quero esse Deus orgulhoso, eu não quero esse Deus rabugento, eu não quero esse Deus que nos abandonou à nossa própria sorte. Eu quero um Deus fabricado por mim mesmo, um Deus que esteja disposto a satisfazer os meus desejos no estalar dos meus dedos. Eu cobro, eu digo, eu ordeno. E isso é o que muitos têm procurado. A religião da prosperidade, a religião do não sofrimento, a religião da satisfação dos teus desejos. Sabe, tudo que nós vimos hoje sobre quem nós somos está pautado na nossa concepção que temos de Deus. Uma das certezas que nós devemos ter pela palavra de Deus é de que no mundo nós teremos aflições. Não estamos livres do sofrimento. O sofrimento é uma realidade. E se o sofrimento é uma realidade, você e eu hoje precisamos, sim, ter um conceito muito firme e sólido de quem é Deus. Para que, sabendo quem é Deus, você possa responder quem é você. A consciência de que se vivermos uma vida íntegra e reta, e sendo temente a Deus, ainda assim nos levará a estarmos sujeitos a enfrentarmos problemas e adversidades, é o que pode nos levar a uma vida de real vitória e realização, pois é justamente aí que revelamos o caráter de Deus em nossas vidas. Quando revelamos o caráter de Deus em nossas vidas, nós somos recompensados. Quando no meio do sofrimento conseguimos ver a Deus, quando no meio do sofrimento conseguimos enxergar a Deus, quando no meio do sofrimento nos prostramos, nos colocamos no pó, nos colocamos na cinza, quebramos o nosso orgulho e nos humilhamos perante Ele, reconhecendo a sua soberania, é aí o ponto-chave para a virada do nosso cativeiro. Porque foi aí que começou a mudança na vida de Jó. Veja versículo 10 do capítulo 42. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele reconheceu quem era Deus, a sua soberania, e quando intrigado, revoltado, com o julgamento dos seus próprios amigos, sabe o que Jó fez pelos seus amigos? Ao reconhecer que naquele sofrimento estava a assinatura da permissão de Deus, Jó não mais jogou a culpa nos amigos, Jó não jogou a culpa nos problemas, Jó não jogou a culpa no diabo, mas Jó assumiu, eu é quem devo hoje me humilhar e me prostrar diante de Deus, e reconhecê-lo na sua soberania e na sua grandiosidade. Por isso, Jó orava pelos seus amigos, quando o Senhor então acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Para de jogar a culpa nas pessoas. Para de justificar o teu fracasso nos outros. Sabe o que Deus está pedindo para você hoje? Ore. Tem casal que às vezes está jogando toda a culpa no cônjuge, está querendo entregar e jogar os pontos. Para de jogar a culpa para o outro. Prostre-se hoje diante do Senhor, humilhe-se perante o Senhor, ore pelo outro, e o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus, amém ou não? Tem gente se justificando, eu não estou tendo a satisfação que eu queria. É o hedonismo contagiando, em que tudo tem que girar em torno dos nossos desejos e da nossa satisfação.
Jó passou a orar pelos seus amigos. Jó reconheceu a soberania de Deus. E sabe o que fez Deus? O acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Amém ou não? Assim, versículo 12, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque no começo ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tinha quantos? 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem quantos? 6.000. Ele tinha 500 juntas de bois, agora Deus estava abençoando com quantas? 1.000 juntas de bois. E de 500 jumentas ele passou para quanto? 1.000. Talvez o jumento da história seja você. Sabe? A gente está sendo jumento da história. E Deus quer nos abençoar. 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O que ele havia perdido, Deus trouxe de volta, amém ou não? Mais 7 filhos e 3 filhas. Se ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, é porque até a sua esposa se converteu e novamente com seu coração adorou a Deus junto com Jó, amém ou não? E Deus abençoa a esposa junto. Não é arrumando outra, não é arrumando outro. É com a mesma que o Senhor quer te dar vitória, amém ou não? Quantos querem renovar hoje essa esperança, essa graça? Está com ela aí do lado? Está com ele aí? É esse aí que Deus quer te abençoar, amém ou não? Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, mas você tem que se humilhar, é cara no pó. É cara no pó. 16. Depois disso viveu Jó 140 anos. Isso eu não quero não, isso eu não queria não. 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, e morreu Jó como? Velho e farto de dias. Sabe o que é farto de dias? É dizer, olha, pode me levar, Senhor, não tem nada não. Já vivi e já gozei tudo que tinha para viver e gozar aos teus pés. Me leva, porque ao teu lado é melhor do que eu continuar aqui. Ah, irmãos, quantos querem ser abençoados aqui? Mas para ser abençoado, a gente precisa o quê? Ser humilhado. Tem gente que quer a bênção sem humilhação. Tem gente que quer bênção sem sofrimento. Tem gente que quer bênção sem passar por adversidade. No mundo tereis aflições. Por isso eu te convido hoje, renda-se ao Senhor. Não se renda aos pecados. Tem gente se rendendo ao pecado. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor e não aos seus caprichos. Tem gente se rendendo aos caprichos. Não se renda aos caprichos, se renda ao Senhor. Renda ao Senhor. Renda-se hoje ao Senhor e não à sua cosmovisão de mundo humanista e hedonista. Rejeita isso. Renda-se hoje ao Senhor. Renda-se hoje ao Senhor, ao seu poder e à sua soberania. Em Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, amém? E essa glória se revelará em cada um que esteja disposto a se humilhar perante o Senhor. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. A 4ª câmara nos confronta com a necessidade da humildade. O que nós pensamos de nós? Fecha seus olhos, curva a sua cabeça.